Funcionando o som. Funcionando? Olha o Acir, olha a Márcia, olha o Alex. Agora sim! Olha a Zuleika, Eduardo. E aí, galera, agora oficialmente, então, boa noite para todo mundo que entrou aqui. Paulo Robson, Pedro, olha o Marcelo, o Juan, um monte de gente. Tá funcionando? Fala para mim aí, só para eu ter certeza que tá todo mundo me vendo e todo mundo tá me escutando. Vamos lá, olha o Marco, o Rogério, o Lázaro. E aí, galera, de onde que vocês são? É importante saber. Vamos lá, que região que vocês são? Tem bastante gente hoje aqui. Daqui 5 minutinhos eu vou chamar aqui o Robert Cialdini. Hoje a gente vai compartilhar bastante conhecimento, principalmente de influência, de persuasão, de vendas. Provavelmente você sabe que o Robert Cialdini está vindo para o Brasil daqui 2 semanas. Dia 22, 23 e 24 de setembro, o Robert vai estar aqui para um programa chamado Sales Mastery. Ao final dessa apresentação, a gente vai falar um pouquinho do Sales Mastery, até porque tem uma surpresa aí para vocês. Tem bastante surpresa, inclusive, ao longo aí dessa noite. Olha só o Acir, de Cuiabá, o Lázaro, muito bom. Amândio, e aí, meu querido do Belém, Juarez de Rondônia, olha só o Marco, Rio Grande do Sul, legal. Bastante gente aqui de vários lugares. O José de São Paulo mesmo, Daniele de Paulínia, Emerson, Distrito Federal. Muito bom, muito bom. E eu tô bem contente, pessoal. Foi bem difícil conseguir um horário com o Cialdini. Só para vocês terem noção, né? O Cialdini, ele cobra aproximadamente $100 mil por uma palestra de 1 hora. E a gente vai ficar aqui 1 horinha com ele. E ele tem um compromisso às 9 horas, por isso que eu vou ser bem breve nessa introdução, porque às 9 horas, um pouquinho antes, inclusive, o Robert ele vai ter que sair, porque ele tem um compromisso logo em seguida. Ele vai ter um jantar hoje. Mas ele conseguiu organizar um tempo para estar aqui com a gente, ele está me esperando aqui agora. E o que acontece? Vai funcionar basicamente assim, tá? Robert ele tem um script pronto, a gente vai fazer como se fosse um bate-papo, tem algumas questões que ele vai compartilhar, principalmente algumas estratégias. Você provavelmente está aqui porque viu, né, alguns anúncios e tudo mais. Oi, Marco, tudo bom? Me conheceu hoje, cara, que legal. E ele vai compartilhar algumas estratégias que você pode utilizar para aumentar suas vendas, mesmo no período de crise. De repente você trabalha no mercado digital, então ele vai falar também alguns gatilhos aí que são muito, mas muito bem. Olha só o Léo, Black na área. E aí, meu chefe, que legal que você está aqui. Boa, 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 boa. Olha só, muito bom. Olha o Lázaro. Então a gente vai compartilhar essas ideias com ele, né? O Cialdini, ele tem se tornado um grande mentor, se tornou um amigo. Eu tive no Arizona com ele, depois eu tive em Los Angeles com ele. A gente tem construído uma história, trouxe ele para Ebulição. Agora ele vai vir para o Sales Mastery daqui 2 semanas. Então tem uma série de coisas que está acontecendo. A gente acabou se tornando bastante próximo. E uma coisa que eu acredito é compartilhar o verdadeiro conhecimento com as pessoas que são as fontes, né? Eu aprendi, eu me desenvolvi principalmente aprendendo com as fontes, né? Eu sempre fui beber a água na fonte, e uma da minha missão hoje, de certa forma, é trazer bastante essa questão, né? Esses gurus, né? Essas pessoas que são as fontes do conhecimento, para compartilhar conhecimento com a gente, né? Não só comigo, mas com você que está aqui, e muitas vezes de uma maneira gratuita, é muito simples, né? Então, eu acredito nisso, eu acho que isso vai ajudar a gente a se desenvolver mais, vai ajudar a gente a melhorar, né, a condição do nosso próprio país, fomentando a ideia de empreendedorismo, de prosperidade. E uma coisa que eu vou fazer, o pessoal está falando que está travando um pouco, né? Só um segundo aqui. Às vezes pode ser um pouco questão de conexão, tá, pessoal? Vamos ver se vai melhorar. Tá melhor? Som e vídeo, ok. Pessoal, aqui vai ser, dependendo das pessoas, vai ter uma conexão um pouquinho mais lenta, então vai talvez dê um pouco de delay, tá? Tem bastante gente que tá ok. Então vamos seguir, tá? Dessa vez vai ser algo bem ativo, vou estar aqui com vocês todo o tempo. O Cialdini, como eu falei para vocês, vai ficar até às 9 com a gente. Na sequência, a gente vai aí também continuar respondendo as perguntas para vocês. Beleza? O que eu vou fazer? Vou aqui fazer um Skype com o Cialdini, ele prefere fazer via Skype, e aí então eu vou compartilhar a tela.
Primeiramente, estou mandando aqui, digitando uma mensagem para o nosso amigo que está me esperando aqui. Um minutinho, vamos lá. Fazendo a ligação aqui para ele. E nesse momento eu vou compartilhar a minha tela. Whoa, hello, Bob. Hello, Rafa. How are you, my friend? I am well. I'm glad to see you. I'm glad to see you again. Oh, I'm very glad. This morning we had a very nice meeting, right? You are coming on next, in fact, it's not on next week. In 2 weeks, you are going to be here. And I'm very, very glad. I'm looking forward to it. We have partnered before with events, and I had a great experience with them. And so I'm very happy to have the opportunity to partner with you again. Perfect. Well, first of all, what's going to happen is I'm going to start translating you to the people. Everybody's seeing you now on screen, ok? Pessoal, então aqui está o Cialdini, ele está nesse momento lá no Arizona, no escritório dele. E como que vai funcionar? Tem algumas perguntas que já tinham mandado ao longo dessa semana. E ao longo dessa semana eu escolhi algumas das melhores perguntas, algumas perguntas que se repetiram. E aí o Robert ele vai responder essas perguntas e entrar em bastante aí conteúdo, principalmente sobre influência e persuasão. Ali atrás dele você pode ver, inclusive, uma série de livros, né? O livro Influence, que aqui no Brasil é traduzido como Armas da Persuasão. Então eu vou fazer a pergunta para ele, eu traduzo essa pergunta e na sequência ele vai responder. E aí então eu vou fazendo a tradução para a gente em tempo real. Estou voltando aqui um segundinho no chat para eu ver se está tudo bem. Pessoal, tá tudo bem? Vamos lá. Aqui está ok. Legal. Então, eu tenho, como eu vou colocar full screen, né, no Cialdini, eu não consigo ficar vendo o chat o tempo todo, tudo bem? Então, qualquer coisa aqui, me ligam, tem o pessoal da equipe que está aqui com a gente, e aí, então, a gente vai começar, beleza? So, Robert, I think one thing is very important. There are some people here that's the first time they are following us, yes? Maybe you could introduce yourself, talk a little about influence and how you select influence, for example, to become your subject of study. Yes, I think it's going to be very important. Pessoal, falei para ele falar um pouquinho sobre ele, né, e explicar por que ele escolheu o tema influência para entrar como tema de estudo, principalmente para você que está entrando hoje aqui, que não conhece a gente ainda. Yes. Well, influence has always been an interesting subject for me. And that occurred, my first decision to want to study influence occurred very early in my life. Ele falou que começou muito cedo, né, para ele, na vida dele, e que influência sempre foi um assunto muito interessante. I realized that very often people would come to my door to ask me to contribute to some charity, or they would sell me something, magazines, and I would say yes to them sometimes, even though I didn't want what they were offering, or I didn't know about the charity that they were representing. And I wondered, how could that be? Ele falou que algumas vezes pessoas batiam na porta dele, né, oferecendo caridade, oferecendo alguns produtos, enfim, e às vezes ele falava sim, e ele não sabia por quê. Por que às vezes ele falava sim para algumas pessoas, mesmo que ele não conhecesse os produtos, mesmo que ele não conhecesse aquela pessoa? I realized that it wasn't because of something that they were offering me that I said yes. It was because of the way they were offering it to me. The way they were presenting this thing got me to say yes to it, not the thing itself, the presentation of the thing. And I thought to myself, oh, this is worth studying in a scientific way. How that happens. E aí ele percebeu que essas pessoas tinham uma coisa diferente, né?
porque ele falava assim, e não era por causa do produto em si, mas sim pela forma, pelo caminho que a pessoa escolhia. Muitas vezes a forma, de repente, que ela agia com ele, fazia com que ele dissesse sim. E então ele falou, poxa, então tem algo aqui para ser estudado. E aí então ele começou a estudar sobre isso. So I began to study, I decided to study a particular kind of influence, persuasion. Então ele escolheu um tipo particular, né, de influência que era persuasão. For me, persuasion is the ability to move others in our direction, to get them to say yes. Para ele, persuasão é você mover as pessoas, fazer com que as pessoas elas sigam a sua direção, fazendo com que elas te deem um sim. Without changing what we are offering, but only changing how we are offering it to them, what words we are using to deliver our message concerning what we have to offer. Sem mudar o que eu estou oferecendo, mas sim como eu estou oferecendo. O como ele é extremamente importante. So for the past 30 years, I have studied those ways that we can deliver our message that will make people say yes to it significantly more often. Will move them from saying yes this many times, or what percentage of people will say yes, from this many to this many, just by changing the words we use to present our products, services, and ideas. E aí, então, nos últimos 30 anos, ele começou a estudar como que você poderia aumentar, né, a frequência de sims que você conseguia, principalmente utilizando e escolhendo as palavras certas, né? So any business owner, any entrepreneur will benefit from knowing what we've learned in persuasion science about what to say in the presentation of our ideas. And that's what I will be presenting in São Paulo. Okay. Yes. How to do this, what to put into your message to make people say yes to it without changing the features of what you are offering. E ele, inclusive, falou que uma das coisas que ele vai trazer aqui para São Paulo é exatamente isso. Como que você muda o que você está falando sobre, de repente, o seu produto, seu serviço. Isso funciona para donos de negócios, para pessoas que, de repente, querem apresentar ideias. E a ideia é não mudar as características do produto que você tem, mas sim mudar a forma com que você apresenta. Existe um caminho correto para isso. Very nice. And Robert, I asked two people here, yes, when I started this campaign, we would have this webinar, yes, to send me a couple questions, and what is important to them, yes, to know, because as you know, Brazil, last year we had a very huge crisis, and some entrepreneurs, some people lost their jobs, and entrepreneurs broke their companies, right? Do you have like three main strategies or secrets that we can apply, yes, related to influence, to have more success during crisis? Pessoal, estou perguntando para ele se existe, né? O Brasil passou por uma crise muito grande nesses últimos tempos, e eu estou perguntando para ele quais que são, né, os 3 caminhos, as 3 principais segredos, digamos assim, para que a gente possa aplicar nos nossos negócios e ter mais sucesso, mesmo em tempos de crise. Yes, I do. There are 3 psychological principles of persuasion that work especially well when people are in a crisis, because when they are in a crisis, they are unsure of what to do. They are uncertain of what they should do next. Ele falou que tem 3 princípios principais que a gente pode utilizar, principalmente em tempos de crise, por causa da incerteza. As pessoas estão inseguras em relação ao que vai acontecer.
And when people are uncertain, it's difficult to get them to move forward and to say yes until we have reduced that uncertainty, so that uncertainty is eliminated by what we say to them first about our ideas, our products or our services. E ele falou que, inclusive, em tempos de crise, as pessoas têm mais dificuldade de falar sim, justamente por causa da incerteza. E aí ele falou que tem um princípio principal que vai diminuir esse nível de incerteza para então ela dizer o sim. Yes, and there are 3 principles that work to reduce our uncertainty about whether we should move forward, say yes, buy something, partner with someone. And the first of those principles is the principle of authority. E ele falou que o primeiro princípio para você realmente eliminar de vez a questão da incerteza é o princípio da autoridade, authority. People will reduce their uncertainty when they see that experts, authorities, have recommended that they take a particular step. That will cause them to say, oh, good. Now I know if I take that step, I will usually be right. E aí ele falou que as pessoas de autoridade, né, o princípio da autoridade, ele faz com que as pessoas elas tenham mais segurança para dar esse próximo passo e seguir aquilo que está sendo dito para elas. Here's a quick example. It doesn't occur in the case of sales, but there was a study done in which researchers took a man, put him on a street corner, and had him cross the street against the light, against the law, against the traffic. So he walked into traffic. Tem um estudo que foi feito, né, que mostra muito bem isso, né? Uma pessoa, um homem, ele foi colocado na esquina e aí então ele é pedido para atravessar essa rua contra o sinal, contra o fluxo. Yes. They found that if he was wearing a suit, 300% more people followed him into traffic against the law because he seemed to be an authority. E aí, então, uma coisa que foi percebida é que se essa pessoa que estava atravessando a rua, né, contra, entre aspas, a lei, tivesse vestindo um terno, 3 vezes mais pessoas na verdade, repetia o mesmo ato. So anyone who is in the business of sales needs to, before they begin to describe their product or service, they need to describe their expertise, their knowledge, their credentials. E ele falou on topic. Isso é uma coisa bem legal, pessoal, porque ele está falando o seguinte, principalmente você que de repente é uma pessoa de vendas, você tem que se credenciar, tá? Quando você mostra suas credenciais, quando você mostra que você conhece a fundo sobre aquele assunto e você está apto, muitas vezes você tem uma graduação, você tem alguma coisa, mas que você realmente mostra que você está apto a lidar com aquele assunto, então isso aumenta o seu nível de autoridade e, consequentemente, vai aumentar o seu nível de conseguir sims. Good. The second principle, besides authority, is what we call social proof or consensus. O segundo, na verdade, é chamado de social proof, né, que no caso é prova social. Esse é o segundo. That principle of influence reduces uncertainty by giving people evidence not of what the authorities are saying, what the experts are saying, but what our peers are saying, the people just like us are saying or doing. E aí o princípio, né, da prova social, ele nesse momento ele não está falando especificamente de você ser a autoridade, né, em que você tem as credenciais, mas sim o que os seus colegas, as pessoas iguais a você, estão dizendo sobre aquele produto que você está ofertando, sobre o serviço que você está ofertando. So, people say, if I see that all of the others around me are
buying a new book or a new app or a new product, that reduces my uncertainty that it will be good for me too. So entrepreneurs and business owners need to take that into account as well. E aí ele falou que quando você começa a prestar atenção, muitas vezes pessoas estão comprando alguma coisa, estão comprando livro e assim por diante. E as pessoas são de repente seus amigos ou pessoas próximas, ou elas começam de repente a recomendar. O seu nível de incerteza, ele diminui abruptamente. E isso vai fazer com que você aumente aí a conversão. Nesse momento, então, pergunto para você, quem aí que está no nosso chat, né, tá aqui com a gente no webinário, tem o livro 100 graus ou tem o livro Influência? Digita aí no chat que você tem o livro 100 graus, digita aí que você tem o livro Influência. Let's go. So, for example, simply telling people this is our most popular item, or this is our most popular choice among those like you, increases the choice of it without changing the merits of it at all. Simply telling people honestly, this is our most popular choice, makes it more popular. Olha que engraçado. Ele falou que, inclusive, quando você fala que, de repente você tem, sei lá, um produto e tudo mais, ou então você tem produtos a serem escolhidos, e aí você fala, esse daqui do meio, ou esse da esquerda, ou esse da direita, enfim, é o mais escolhido, é o mais popular, somente por você falar que é o mais popular em relação ao meio, às pessoas, enfim, isso aumenta a escolha dos produtos. Yes. And then the final third principle that moves people in times of crisis is scarcity. E o final, né, e o terceiro que realmente faz com que as pessoas se movam, né, ajam durante o período de crise é a escassez. Because very often the uncertainty that people have is not should I do this, but should I do it now? Porque o ponto da incerteza que fica na cabeça das pessoas, muitas vezes, não é eu devo fazer isso? É isso contra uma outra frase que é mais poderosa, que é eu devo fazer isso agora? See, and if we honestly tell people there is only a limited supply of what we have to offer, or a limited number of what we have to offer, a limited time available for it, right? Or we tell people honestly that the supply is dwindling, right? It becomes more scarce, this product, this service, and people want to jump on it right then and now. E quando você mostra que você tem um número limitado de quantia, realmente um número limitado dos produtos, ou então um tempo limitado, você basicamente prova para as pessoas que elas têm que fazer aquilo agora, porque se elas não fizerem agora, elas podem perder a oportunidade. So, these are the three principles that will move people in times of crisis, because in times of crisis they are unsure, they are uncertain. These three defeat uncertainty by moving people in the direction of what we are offering them that will be beneficial to them. Until we remove the uncertainty, they will stay back. Once we remove the uncertainty, they will move forward with us and to us. E ele falou que esses são os três princípios que realmente removem a incerteza da pessoa, principalmente em tempos de crise, né? Tempos de crise você tem uma certeza muito maior. Então os princípios são autoridade, principalmente, prova social, né? E escassez. Esses são os três princípios. Né? Uma vez que você começa a usar eles inteligentemente, você começa a diminuir esse nível de incerteza. Quando você diminui a incerteza, as pessoas então elas fazem aquilo que você precisa. Great. And imagine now, yes, we have kind of a phenomenon in Brazil. Many people start selling through internet, and many people became kind of authorities on internet. Yes, and probably here in our chat,
we have many people that works with internet, digital marketing, for example. Yeah. What is, in your concern, imagine we have these three principles, yes, social proof, authority, and scarcity. Yes, if you had plus one, but mainly for people who works on the internet, which would be which one is the trigger we should work? Tô perguntando para ele, pessoal, além, né, do social proof, além da autoridade e da escassez, principalmente para quem trabalha com internet, tem muita gente aqui que trabalha com internet, o que a gente pode usar, ou qual princípio a gente pode usar que aí complementa os nossos processos, muitas vezes, de fazer campanha e assim por diante? The answer is clear. Social proof. Because we now have on the internet evidence of what people from all over the world are doing with a particular product or service, their experiences with it, their opinion about it, how much of it they're purchasing, and so on. We've got this information that we never had before of what people just like us have decided to do. Ele falou que, inclusive, né, de todos os princípios, o princípio que realmente dá mais credibilidade à internet é a prova social, porque a gente está sendo impactado o tempo todo por informação, por uma quantidade muito grande, muitas vezes, de pessoas, de produtos. O que vai fazer a diferença é a prova social. So, I saw a research study that said people who typically purchase their products on the internet, right? 98% of them say they first check the reviews, the reader reviews before they decide to buy. 98%? 98, oh my God. Ele falou que 98%, teve uma pesquisa recente, principalmente focada na internet, falou que 98%, né, nessa pesquisa o resultado foi o seguinte, 98% das pessoas, antes de comprarem, elas checam algo chamado review, algo que é revisão, né? Sabe aqueles testemuniais, ou de repente as pessoas colocando depoimento dela, tá? Não aqueles depoimentos que são apenas, digamos assim, copy-paste, mas, por exemplo, quando você vai numa livraria, né? Imagina que você vai comprar um livro, ó, que nem a gente falou do Influence 100 graus. Uma das coisas que as pessoas vão checar se é um bom livro é a quantidade de estrelas e as revisões. Rafa, we can't get 98% of the people in the world to believe yes. the earth is round. We get 98% to read reviews from other people like us before we purchase. That's how powerful social proof is on the internet. E isso é muito interessante porque ele falou, cara, não tem como você mudar 98% das atitudes dessas pessoas. Na verdade, essas pessoas, a gente tem que se adaptar a elas, porque 98% já está fazendo isso. And Robert, this is a very nice question. Imagine we need social proof for people to kind of low their level of uncertainty and then buy our product, okay? But many people has that testimonials like copy and paste, you know? It sometimes seems it's a little fake, yeah? What is the best strategy to have reviews on my website? What kind of review should I have? Because I know one very strong review is having, not only review, but having testimonials, like video testimonials are very strong, yeah? But what else? Because I see many websites here in Brazil with some written reviews, but I can't write my review, you know? It's not public, you know? They kind of have, they moderate the reviews. What is the best way of doing reviews or using reviews on our websites and our offers? Estou perguntando para ele qual que é, na verdade, a melhor forma da gente ter revisões, porque tem muita gente ou muitos sites que a gente encontra na internet que tem aquelas revisões falsas, né? Basicamente é um copy-paste de alguma coisa e você não sabe se aquilo realmente é autêntico, né? Vídeos são muito fortes para a gente ter aí um nível alto, digamos assim, de prova social. Mas o que mais? O que a gente pode utilizar? Qual que é o melhor caminho? So, you're right to say video reviews are the best, but if we don't have the ability to do video reviews, we can be sure that the reviews that we put on our sites, right,
are from people who put their name on it, their full name, and where they live. Right? So that's one thing. The other thing we can do is ask those people who have experienced our product or service to describe to give a review on their Facebook. Oh, ok, nice. Ele falou uma coisa que é legal. Ele falou uma coisa. If you're satisfied with our product, please do this on your if Facebook. You show us your Facebook, we will give you a discount on the next product that you buy. Ah, nice idea. Uma coisa que ele falou é o seguinte, né? Para inclusive desmistificar isso e para você realmente mostrar para o seu potencial cliente que é verdadeiro, utilizar o nome completo das pessoas, mas uma ótima estratégia é você pedir para essa pessoa postar no Facebook dela. Quando ela posta no Facebook dela, então você pode usar, de repente, o print do Facebook dela, você pode, de repente, fazer algum tipo de utilização dessa forma. Mas o grande ponto é, você pode, inclusive, incentivar as pessoas postando no Facebook delas e você vai dar um desconto, de repente, na próxima vez que ela for fazer uma compra sua. Good. And Robert, one thing is also, imagine people, we have some sales people here. In fact, let me see here our chat just a little. Maybe we have some question. Vamos lá, pessoal. One second. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem, né? Só para eu saber. Todo mundo ouvindo aí? Tá tudo bem? Se quiserem fazer pergunta, eu tô olhando aqui no chat. A gente tem mais um tempinho ainda aqui com ele. Voltou? Voltou, né? Não acabou não. Okay, we are back. Okay. You had the first experience here in Brazil, yes, not the first, but you came back to Brazil on January. And probably you talked to many people from Brazil here. Also, you knew me. Is there some particular thing you would like to give as a tip for Brazilian people when leading with sales? A last tip. Yes. And that is, I'm going to talk about not just what you put into your message, these principles of influence,
But I'm going to talk about what you put before you send your message to make people more open and receptive to it. Ok. Ele falou que sim, tem algo que a gente pode utilizar aqui, e que inclusive ele compartilhou, que é não apenas o que você está colocando na mensagem, mas o que você vai colocar antes mesmo da mensagem. So, for example, I want to be able to tell the audience, the Brazilian audience, the importance of arranging the moment before you deliver your message in a way that will make your message more successful, that will launch it. So there will be two kinds of messages that I will send. One, what do you put into your message to make people say yes? Secondly, what do you put in the very moment before you send your message to make your message even more powerful? E aí ele falou que tem duas coisas que ele quer falar para você, que é o que você coloca na sua mensagem, efetivamente dizendo, para que ela se torne uma mensagem poderosa, e o que você coloca no exato momento, né? Ele fala no very moment, no exato momento, antes de você mandar a sua mensagem, para que aquela mensagem que você, de certa forma, já usou gatilhos, usou todo um script, se torne ainda mais poderosa. So the tip will be to pay attention not just to your message, but what you say immediately before your message. That will increase your success dramatically if you do it right. And we'll talk about how to do it right on the 22nd, 23rd, and 24th. E aí ele falou o seguinte, realmente, para você tornar a mensagem mais forte, você tem que pensar, você tem que entender exatamente o que você está fazendo antes de mandar ela, né? Existem elementos que você pode utilizar ou inserir antes da mensagem que vão fazer grande impacto, e isso é uma das coisas que ele vai falar no dia 22, 23 e 24 aqui em São Paulo. Are you happy to come to Brazil again? I am very happy because, first of all, I know that if you, Rafa, put on an event, it will be first class for everyone, for the speakers, for the audience, for everyone. Thank you. I know. Oh, please. Yes. Ele falou que, inclusive, ele está muito feliz que vai vir para o Brasil, porque ele sabe que o evento ele vai ser de primeira classe, não só para quem participar do evento, mas também para ele como palestrante. Secondly, I know from my previous visits to Brazil that Brazilian audiences love this material. They love to learn about influence and persuasion. So, for a speaker, that makes my heart warm. E ele falou que o coração dele fica aquecido, principalmente porque ele sabe que os brasileiros adoram, né, o tema de influência, o tema de persuasão. And finally, I'm excited because I have new research to talk about since the last time I was there. Oh, whoa! New work. And even you never stopped. Falei I'm excited about that. E ele falou que, inclusive, desde que ele veio para cá, ele tem novas pesquisas que ele vai compartilhar com todo mundo nesse evento. And this time you are coming with your partner, right, Steve? My partner, Steve Martin from England, who will add some that I think is very important to the event and my material, and that is application. How not just to think about these ideas, but to spend time thinking about how to create change with these ideas in a sales situation. E junto com ele tá vindo, né, o Steve, que ele é parceiro parceiro e sócio do Robert Cialdini. E uma das coisas que o Steve ele vai trazer também, uma das coisas que ele é especialista é também sobre mudança,
né? Então, ele vai falar exatamente como que você muda o estado, muitas vezes estados mentais, para que você consiga atingir o resultado que você deseja. That's nice. And Steve is an expert at that. This is what he does best. E ele falou que o Steve ele é um expert nisso e é o que ele faz melhor. This book behind you, yes, is a book you written with Steve, right? Yes. Nice. Yes. Okay. This book, yes, I think this book is not in Brazil yet. Great. Last message to Brazilians here. I know you have an appointment after this meeting. Yes. Last message for our audience here. Last message is I have loved my experiences in Brazil in the past, and I would love to see you and meet you in Sao Paulo in 2 weeks. E ele falou de ter vindo para o Brasil nas últimas experiências, e ele está muito contente, e ele está louco para ver a gente aqui em 2 semanas aqui em São Paulo. Robert, such a great pleasure. I really admire you. You have a great fan here, yeah. And thank you for your knowledge. Thank you for your time. I know scarcity is one thing that applies to your life, and I know how important your time is. Yes, thank you so much for that. Yeah, I'm really happy, and I'm very excited. I'm going to meet you again here in São Paulo. Good. See you next time. Bye for now. Bye bye for now. Bye. Então, grande abraço e a gente se vê por aí. A gente se vê no Master e no Ebulição. Vamos nessa? Até a próxima.